Salve, salve, meus amigos. Bem-vindos ao Pós Minorias. Eu sou o Miguel Franco e vamos aos nossos comentaristas, apresentadores, editores e opositores. Oi, eu sou a Rafaela, sou apresentadora. Oi, eu sou a Estel, sou comentarista. Oi, eu sou a Brenda, sou comentarista. Oi, eu sou a Thaís, eu sou comentarista. Oi, eu sou o João, sou editor e comentarista. Eu sou apresentador e eu sou o Miguel. Bom, o nosso tema é sobre intolerância religiosa. E a intolerância religiosa, o conceito dela é quando ocorre uma pessoa que tem uma religião e as outras não aceitam o diferente. Ou seja, elas têm uma discriminação acompanhada de atitudes agressivas, podendo ferir a qualquer forma da dignidade religiosa do outro. A intolerância religiosa, ela pode estar baseada no preconceito, podendo levar à discriminação. E as outras formas comuns de intolerância inclui ações discriminatórias no controle social, como racismo, sexismo, homofobia, heterocismo, etaísmo, que é discriminação por idade, intolerância religiosa e intolerância política. A intolerância, ela fomenta conflitos e gera ódio. E dados de estudos, eles indicam que as religiões de matriz africana, ela é uma das minorias que são as mais atingidas pela religiosidade. E muito se associa negativamente, por exemplo, a Umbanda, que seria denominada como a Macumba. São as mais atingidas, uma delas. E elas distorcem os elementos importantes da religião, como Exu, Pombagira e Erês. E agora eu estou aqui com alguns apresentadores e eu vou passar para Brenda. Como a Thaís falou, o Candomblé e a Umbanda são religiões de matriz africana que sofrem muito com preconceito e foram trazidas para o Brasil pelos escravos africanos durante o período colonial. Então, basicamente, tudo que vinha dos escravos, eles achavam que seria uma coisa ruim. Então, obviamente, que a mente do povo da Idade Média não era muito evoluída e, acontece muito preconceito. E as religiões... Não, essa parte corta. Apesar de elas terem uma rica herança cultural e espiritual que merece respeito e compreensão. Houve avanços de promoção de liberdade religiosa, a luta contra o preconceito, leis que convenções internacionais foram estabelecidas para proteger a liberdade de crença e a prática religiosa, mas não é muito, Eficaz. Mas é muito eficaz, nos dias de hoje em dia, pois acontece também muitas coisas hoje em dia. Passa para a Rafaela, porque aí ela Eu? fala da Umbanda. Não vou falar não, galera. Você não vai falar não? Não sei, tem vergonha. Então, vamos dar uns 5 minutos só pra questão de apresentar e a gente depois começa a comentar, comentar sobre isso. Não tem como colocar o áudio. Fala não, você é sapatão. Peraí, a gente tem que ficar quieto, pra poder cortar. 30. Gente, eu não vou falar agora não. Caralho! Mas eu disse que eu não ia falar agora. Tá, deixa que eu falo. Vou fazer em 40. A intolerância religiosa pode ser causada por vários fatores, incluindo a ignorância, o medo, a desinformação e a falta de contato com pessoas de outras crenças religiosas. A intolerância religiosa também é uma forma de preconceito por conta da religião. Geralmente, esse tipo de intolerância manifesta-se por meio de discriminação, profanação e agressão. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência, como agressão física e depredação. As denúncias de intolerância no Brasil religiosa têm tido um gráfico muito alto nos últimos anos. Em 2015, foram 179 denúncias. Em 2016, 377. Em 2017, 255. Em 2018, 211. Em 2019, 354. E agora, a partir de 2022, só tem aumentado esse número. Ai, calma aí. A gente bota pra cortar... Pô, pena que não tem stop, né? Você Não leu sei essa parar. parte aqui? Oi, não. Eu li o gráfico que eu botei aqui. Mais fácil. Mas você pode ler esse daí também. Esse daí é mais atualizado. Fala agora? 45. Então, o Brasil ele já registrou 545 queixas de intolerância religiosa no primeiro semestre de 2022, que equivale a 3 queixas por dia. E o estado que tinha mais registro de queixa
era São Paulo, com 111 denúncias. Depois vinha o Rio de Janeiro, com 97, Minas Gerais, com 51, Bahia, com 39, Rio Grande do Sul, com 26, Ceará, com 11 e Pernambuco, com 13. Já em 2021, foram registradas 1.017 queixas, denúncias de intolerância religiosa. O Disque 100, ele é para denunciar as violações dos direitos humanos. Ele recebe, analisa e encaminha as queixas para o órgão responsável pela investigação, proteção ou responsabilidade. E na maioria das vezes essas queixas acontecem muito à toa, é só porque você não concorda com a religião do outro, você vai lá e denuncia ele. E se for perceber, tem muitos terreiros, sabe? Não, macumba não, velho. De religiões de matrizes africanas. De religiões de matrizes africanas que são quebrados, tacam fogo, acabam com tudo, sem muito motivo. E na maioria das vezes são cristãos que não tem nada pra fazer, que só discordam da vida do outro. Tá, corta no 20. Tá sendo intolerante a outra religião, essa Corta no 20. Tá dando preconceito contra a religião. Calma, cara, calma aí. Não, mas na maioria das vezes é cristão que faz isso. Mas você tá tendo preconceito contra a religião, você tá falando mal de outra religião. Nesse momento, sim. Fora dele. Tá, corta no 40, calma aí. E agora a gente já apresentou as informações, explicou o que é intolerância religiosa, apresentou gráficos, provas que realmente acontecem no Brasil, né? Que são problemas bem recorrentes, agora a gente já pode começar a comentar. E como nossa amiga Rafaela estava falando no último trecho, então ela já pode começar por ela ser de Umbanda. Você quer falar alguma experiência que você teve de intolerância religiosa? Não. Uai, gente, eu não tive essa parada não, Tá velho. bom, então vou contar da minha parte. Só ficaram me olhando. Eu conto da minha parte. Tá. Vou cortar em 15. Menino, só vai falando, arrasa. Sobre a questão de tolerância religiosa, eu ia pegar e botar a Rafaela pra falar, mas ela não tem nenhuma. E também nos nossos outros podcasts, onde a gente tava falando sobre preconceito em geral, a Rafaela já citou algumas experiências, então qualquer coisa vocês podem ir lá assistir também, que ficou bem legal. É do início do ano, mas tá bem produzido. Sobre questões pessoais mesmo, tem a questão do meu pai. Ele é de Umbanda e é Ogã. Eu sou meio leigo nisso, mas... Sabe explicar mais ou menos o que é Ogã? Eu tenho vergonha, não sei explicar não. Ogã é quem vai puxar as músicas, normalmente as notas, as batidas na questão de Umbanda, pra poder começar a chamar os espíritos, eu acho. Posso estar falando besteira, mas pelo menos é o meu conhecimento. E o meu pai ele acredita bastante nisso, entendeu? Ele é bem crente nisso, ele tem os espíritos que auxiliam ele, também tem os santinhos que ele tem em casa, também porque na macumba você também admira imagens, assim como no cristianismo. Então ele sempre tem o altarzinho dele lá no meio da sala. E eu namorava com uma garota onde a mãe era extremamente evangélica, porém ela tinha essa questão de intolerância religiosa, mas não é só porque ela é evangélica que ela vai ser uma intolerante religiosa. Existem outras pessoas do bem. Não é questão da religião, e sim da identidade das pessoas e como que elas vão agir, de acordo com isso. E sobre isso, uma vez ela foi lá na casa, lá na minha casa, um almoço, para poder conhecer a família, aproximar mais os laços lá do pessoal. E ela acabou vendo as imagens de santo do meu pai. E ela ficou com um cara feio o resto da festa, cara. Eu fiz um churrasco, chamei ela pra minha casa e ela ficou de cara feio o resto da festa, porque tinha imagens religiosas lá. Tinha do Zé, tinha outras que remetiam a figuras mais... que na cultura cristã, na evangélica, são mais endemoniadas, mas na macumba são espíritos que protegem, assim como Tranca-Rua, assim como Zé, assim como Pombagira e os outros espíritos. E mesmo eu não acreditando, eu fiquei muito incomodado pelo meu pai, por ser um familiar que está sofrendo intolerância religiosa. Mas, de qualquer forma, no final acabou que não deu muito certo, tanto por causa da questão da religião dela. Na época eu me considerava ateu, então a gente não estava batendo muito. Então a gente acabou separando e é sobre isso, cara. Às vezes, por causa de besteira, questões de preconceito e tal, pode acabar relacionamentos bons
que não tinham nada a ver com questões religiosas por causa dessa intolerância, assim como outros preconceitos, tipo um garoto preto e namorar uma garota branca e o pai dela ser preconceituoso e acontecer esses casos de racismo, preconceito, entendeu? Essa é a questão de tolerância. Alguém tem algum comentário? Englobando no que o Amaral falou, eu em 2021 eu fiz catequese. E como... O quê? É que você é sapatão. Vai tomar no cu, calma. Englobando no que o Amaral falou, eu fiz em 2021 catequese. E catequese é aprendizados que você tem que ficar fazendo, estudos sobre a Bíblia, enfim. E aí, durante a aula, eu fazia uma rodinha, né, com todos os alunos. E aí a mulher, não sei o nome, a professora, sei lá. Catequista, ela pegou e começou a falar de intolerância política e ao mesmo tempo englobou o assunto de homofobia. E aí ela pegou e falou que homofobia era doença, e, enfim, tipo, ensinando isso para as crianças, para catequizanos. E aí E aí eu acabei ficando quieta, tipo, ninguém rebateu, porque todo mundo era criança, então assim, ela ensinou um aprendizado na igreja errado para as outras pessoas. E ainda falando de opinião política, em local de aprendizar sobre Deus. Enfim. Alguém tem mais outro assunto para englobar? Homofobia é o olha, preconceito que tem. Não, ela falou viado? homofobia Oi? antes Você é viado? Não, ainda não. e passou o assunto errado. Eu espero não ser, graças a Deus. Tem que cortar, né? Com 55. Vai cortar. Calma, caralho, filha da puta. Eu falei assim, você é viado, né? Aí ele, ainda não, eu espero não ser, graças a Deus. Desculpa. Eu fui homofóbico e Pô, racista. tem duas no lésbicas podcast. aqui, tem duas lésbicas. Eu não sabia. Duas desculpa. sapatonas. Eu falando, mano. Essa daqui namora um anão de cabelo vermelho, essa daqui namora uma padrão do Rio Grande do Sul. E você mete isso, tem que ter respeito, tem que ter respeito. Desculpe, Não é só porque elas são viadinhas de merda, doentes, que você não pode respeitar elas. Homofobia é doença? Sejam contra gay. Olha, gente, é uma Ah, foto tá falando escancarada. isso. Vocês estão com a boca muito suja, a gente consegue ouvir tudo que vocês estão fazendo lá, né não, João? João não, Fernando. Fernando? Ah, tá, desculpa. Qual é o nome dele? É Fernando. Fernando é o pai dele, porque eu conheço muito bem. Não, não conheço. Ah, tá. Como ele conhece tão bem seu pai? Ah, tiveram um caso no passado. Por que ele soube reclamar disso agora, sendo que nos outros a gente falava bem coisa mais pior? Porque a gente falou de viadinho. A gente falava de muita coisa pior. Eu só fui extremamente homofóbico, preconceituoso. Não foi nada demais. Mas ele não é homofóbico. Ele não veio aqui Não, com isso você. aqui. 20. Diz que você é Que gay. fala engloba só o nosso... Não, eu vou falar sobre respeito, não. Fala sobre o negócio de... Já passou posso- sua vez, sapatão. Fica quieto. Sim. Porque eu falei de homofobia doença. Então. Mas ela falou... Calma aí. Mas a gente vai cortar muita coisa, irmão, que acho que não tem nem Vai cortar 7 muito. minutos, 8 Não, minutos. não tem não. Então, eu sou completamente leigo sobre esse assunto, mas eu creio que todos devemos respeitar o que é a opinião do próximo e a religião ou sexualidade da pessoa que tá das pessoas que estão ao seu redor, independente de como ela seja, sabe? Calma aí, cara, tira o coçador de cu. Calma aí, eu não consigo me concentrar. Ele acabou de ser homofóbico. Eu só quero. Calma aí, cara. Eu só quero Cara, beber. se o Felipe tivesse vindo aqui, eu ia rir na cara dele. Porque o Matheus ele consegue ser mais sério que o Felipe, velho. Pô, eu perdi a linha. Calma, onde que eu tava? Menino, eu tava falando. Gente, vamos parar de se perder, porque a gente tanto É. mais coisa. Você é São 15 sapatão. e eu vou ter que editar depois. A gente não tem nem 10 minutos aí. Real. Joga no peito dele. Pô, eu perdi a linha. Do que eu tava falando? Respeito. Então é isso. Eu creio que mesmo você tendo opiniões diferentes, você deve ainda assim respeitar até certo limite, claro. Você não pode simplesmente Peraí, Introduzir. respeitar até certo limite, Miguel?
Ah, sim, pô. Você é homofóbico ou racista? Ele é preconceituoso. Miguel, a gente entende que você é homofóbico, tá tudo bem. Você é preconceituoso. A gente entende que você é homofóbico. Eu não sei, cara. Eu sou nervoso, desculpa. Eu não sei, desculpa. Eu não sou nada. Você tem que ser. Tá, cancela. Pode eu passo. Olha só, você pode ser. Você Quer que Eu passo. Se você vê um casal beijando na sua frente, você pode Falei um bagulho bater. de Você tá respeito. com a Calma aí, mulher. gente. Ele vai reclamar de novo. Vou perguntar se ele é aqui. Pera aí. Deixa eu escutar meu áudio. Eu falei um bagulho de respeito. Todo mundo sabe que eu não gosto da cozinha. Ele tá se sentindo ofendido. Tadinho, cara. Você tá nervoso mesmo? Não, eu sou diabético, tô estranho. Não, ele quase quebrando o dedo dele. Eu sou diabético, tô esquisito aqui. Mas de Parkinson. Parkinson também. Menino, você tomou a insulina? Não. Ah, tá. não traz isso não pra escola não, cara. Não, é diabético, Aquela diabética, aquela levinha. Eu sou tímido, eu não sei falar em público. Quer começar? Quer ir alguém falando? Começar Ah, a na fazer parte isso, assim. de qualquer forma. Socorro, calma. Se você tiver uma crise de diabetes... Bom, gente, vocês perceberam que eu não posso falar sobre intolerância, né, gente? Não falo mais. O Miguel. Se tiver alguma coisa... Brenda, fala aí. Fala o quê? Sei lá, qual é a sua religião? Zero. Qual é a sua religião? Tá bom, já sei. A Esté tem que falar. Eu não. A gente tem que falar. Você não falou nada. Mas eu não tenho nada. Você Mas tem que fala Você pra tem mim religião? o que seu pai faz, por exemplo. Ninguém tem religião aqui? Isso que eu vou Só falar, eu vou falar. tenho. Isso que eu vou Eu falar, tenho. diferença E ela própria. tem também. Eu sou a Não, única quem não que tem tem, religião né? pode sofrer intolerância religiosa. Vamos, Eu não vamos, tenho. vamos. Ateu. Diz que você é bruxa. 50. Não, 55 pra poder planejar o texto. Se isso foi realmente conseguido. no meu pé. Vai, cara, por favor. Não acredito aqui no intervalo. Cara, vai se fuder, velho. A gente não tem nem 10 minutos. Parou. Quem que foi que criou o grupo, viado? Silêncio. Eu vou cair na cadeira. É o silêncio ensurdecedor. Bora, viado. Silêncio me quebrou, calma aí. Agora eu vou te bater. Miguel, eu vou te bater. Como você é desgraçada, cara. Olha, eu vou tomar. A risada dela é muito grande. Vocês estavam falando, ela tava assim, ela olhou pra mim, ó. Pô, cara, como que tanca isso, velho? Do nada, cara. Fica Mano, sério. eu olho pra ela, ela tá assim, ó. Melancia. Vou lembrar, ano que vem eu não fazer grupo com vocês. Eu que tenho que lembrar disso, Anota cara. Ela isso, falou por super favor. educação. A Eva vira traíra, vai lá com a Camila e com a Felipe e o João Eduardo. Qualquer vai lá, pessoa, vai lá. qualquer pessoa, Tchau, menos tchau. vocês. Tchau. Tá Vai bom, com o vai. Davi, o Diogo e o Kaique. Sobre a questão de tolerância religiosa, também pode acontecer com pessoas que não têm religião. Outro exemplo comigo é sobre a questão de ser ateu. Por muito tempo fui ateu e continuo ainda acreditando nessa crença, estudando para poder saber mais e não ser... Como eu posso explicar? Porque para você ter uma crença ou você não ter uma crença, tudo são baseados em estudos. Caso você queira realmente acreditar numa crença divina e você não queira saber nada sobre isso, tudo bem, entendível. Você foi criado desde pequeno assim, entendeu? Mas quando uma pessoa ela não tem os costumes religiosos ou ela não tem a obrigação de seguir esses costumes religiosos, ela é respeitada completamente e essa pessoa começa a se interessar mais por questões científicas e ir atrás disso, acaba que essa pessoa ou se torna ateu ou se torna uma pessoa agnóstica, que não segue uma religião e acredita em Deus mesmo assim, ou se torna um ateu, que é uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita nada em questão divina e acredita mais nas coisas evolutivas, nas questões científicas. E sobre isso eu já sofri bastante tolerância religiosa nessa questão, apenas por não ter religião, assim como esse mesmo problema com a namorada evangélica, a família dela, e que teve com meu pai, teve comigo também. Entendeu? Por eu não acreditar numa religião, eles sempre jogaram essa culpa no meu pai, por ele não ter me criado direito, por ele não ter me levado à igreja desde cedo. Então, é tudo questão de respeito, entendeu? Não respeito até um certo ponto. Respeito completo. Já tem que... Não. Miguel.
Oi? Miguel. Eu não sei mais entender a ironia. Eu também não, eu tô com medo. Eu tô brincando, gente. Desculpa. Calma, não fica nervoso. Pega o coçador de cu. Coloca na boca dele. Não falo mais. Relaxa, cara. Sobre essa questão de tolerância religiosa, alguém que foi evangélico já sofreu sobre isso? Não, acho que é mais a questão de, tipo, achar que todos são iguais. Tipo, sabe, gente, por exemplo, Generalizar. sabe, Generalizar que Então- todos os evangélicos seriam preconceituosos com a Umbanda ou outro tipo de Sim, religião. generalização é sempre um problema. É exatamente O tal do crente, filha da... Mas, Corta de novo. Mas é verdade. Mas é isso. Então não tem muito o que falar. Tipo, eu só me sinto incomodada quando pensam isso de mim. Porque eu não sou assim, sabe? Então. Tanto a questão da generalização como a questão das crenças impostas, que normalmente não são nem impostas pela sociedade, normalmente são impostas pelos próprios pais, principalmente os pais que foram criados dessa forma, onde eles te obrigam a ir para a igreja e tornam isso um hábito ruim para você, porque você se sente numa obrigação de se catequizar, de acreditar em Deus. E isso mais pra frente pode causar esses preconceitos, onde você aprende que a sua religião é algo absoluto e quem não tá na sua religião está errado. E esses foram os mesmos pensamentos dos portugueses, então continua sendo um pensamento péssimo, você continua sendo um pensamento preconceituoso, um pensamento racista. Pré-histórico. Exatamente, entendeu? É um pensamento de 700 até 2000 anos atrás, então é algo comprovado que não é real. Cada um vai ter a sua crença, cada um vai ter a sua religião, e a religião que mais aproximar ela do divino está bom, cara. Se você é macumbeiro, você vai acreditar em Oxá? Oxalá. Se você é cristão, você vai acreditar em Deus. Se você é cristão, você vai acreditar nas imagens divinas, nos santos. Se você é evangélico, você vai acreditar somente na divindade, na santidade, entendeu? Então, de qualquer forma, não importa a sua religião, você pode ser árabe, israelense, judeu, cristão, evangélico, muçulmano, qualquer tipo de religião. A que mais te aproximar do divino vai ser sua identidade. Então, quando uma pessoa apoia acabar com uma identidade, acabar com uma religião, você não está ferindo só uma crença, está ferindo pessoas, entendeu? Porque essa questão é realmente complicada. Eu ia falar uma palavra que eu ia falar foda. Mas é foda, cara, não tem... É foda. Porque muitas pessoas, elas foram criadas dessa maneira. Muitos pais, muitas pessoas agora também vão se identificar sobre essa questão de ser obrigado a ir pra igreja todo santo domingo, de manhã, de noite. Você não poder usar roupas porque, de acordo com o pastor, é condenável na Bíblia. Você não poder sair... porque é condenável na Bíblia. Você não poder seguir sua sexualidade porque é condenável na Bíblia. E eu não sei de onde que eles tiram isso, porque se Deus ensinou a amar, onde que isso é amar? Onde que isso é amor? E você Deus condena... disse que tinha que amar todo mundo igual. Tem que amar todo mundo igual. Não tem nada na Bíblia falando que você pode namorar mulher e pai, então não pode. Isso não tem nada falando, então justamente porque não tem isso, entendeu? Assim como uma pessoa, um homem quer namorar um outro homem porque eles se amam, é amor, cara. Toda forma de amor é aceitável, entendeu? E quando você não aceita isso, você é contra o amor. Sendo contra o amor, você é contra a sua própria crença. Realmente não faz sentido. Com pensamento básico, com pensamento lógico, você já entende isso. Então, na maioria das vezes, eu acho que eles usam a Bíblia como uma carteirada. Uma carteirada. Como uma justificativa pros erros humanos deles. É basicamente isso. Porque eles não querem ter empatia com o próximo, que seja diferente. Eles não aceitam diferente. E isso não vem de religião, isso vem de pessoa. E é uma questão da criação da pessoa. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que são tanto de matriz africanas, quanto de religiões cristãs, religiões evangélicas, enfim. E tem pessoas que realmente têm esse pensamento mais arbitrário, mas tem pessoas que têm um pensamento muito bom, são pessoas muito boas, que pregam bem, que acolhem todo mundo e que realmente amam da forma que deveriam amar, que era para ser ensinada dentro da religião. Então, eu acho que toda religião
vão ter pessoas boas e ruins. Porque, como eu disse, isso não vem da religião, isso vem da pessoa. Porque se você for ver, a religião é um método de você ter esperança em algo maior que vai te acolher e te amar além desse corpo. Então... Ou te dar uma identidade. Sim, ou te dar uma identidade. Então, é basicamente você ter esperança, fé, acreditar em algo maior. Então, e sempre que você acredita em algo maior, se você for ver em todas as religiões, esse algo maior é amor. Nunca é algo maior o ódio. Você não acredita que o algo maior é um ódio, que é quer reprimir alguém. Você não acredita que Deus saiu matando pessoas simplesmente por serem homossexuais? Mas isso novamente é uma questão de concepção da religião, assim como a questão da religião muçulmana, onde algumas certas partes acreditam que se você matar o máximo de pessoas possíveis, você vai ir pro céu deles, entende? Então depende do tipo de religião que você vai seguir e se ela realmente prega o certo, porque, claro, nenhuma religião tem o certo e o errado, mas quando essa crença fere outras pessoas, é errado, assim como o nazismo. Eu gostaria que os nazistas tivessem um partido nazista. Não, você não gostaria, porque os nazistas são contra uma religião, são contra uma identidade. Na verdade, os judeus não são nem uma religião nem uma identidade, eles são uma etnia, entende? Porque se você tem sangue judeu, então você é realmente um judeu, então é uma etnia, entende? Uma etnia de muitos anos. E a guerra que está acontecendo é novamente por motivos parecidos, entende? Então, depende da sua religião. A sua religião ela vai estar errada, a sua crença vai estar errada a partir do momento que ela ferir alguém. Exatamente. Então, se você é evangélico e você prega destruir terreiros, prega destruir oferendas que chamam de chutar macumba, né? Você está errado, porque você está ferindo outras pessoas, entende? Ou nem chutar, tipo, olhar assim e fazer um comentário ruim sobre, falando... Assim como vocês se ofendem se a gente falar chuta, que é uma igreja, ou se vocês falariam que é ato de terrorismo ou ato de intolerância religiosa, de vandalismo, caso destruísse uma igreja, pichasse a igreja, é a mesma coisa com a questão dos terreiros, cara. O terreiro é literalmente a casa deles. É onde eles vão lá, assim como você tem a sua casa de Deus, eles têm a casa de Oxalá, eles têm a casa deles, eles têm os santos dele. São anos batalhando. Meu pai ele ia para um terreiro onde ele começou pequeno, foi expandido, foi juntando dinheiro, foram ajudas, um monte de coisa, e no final destruíram por simplesmente tolerância religiosa. 10 anos de trabalho jogados no lixo, entende? Sim, tem essas questões também. Por exemplo, eu fui criado numa família onde, por exemplo, na igreja católica tem 2 santos que são São Cosme e São Damião. E por conta disso eles têm uma tradição, né? Tem uma tradição de dar doces em um certo dia, né, desses santos. Porém, eu fui criado numa família onde eu fui doutrinado de uma forma a pensar, tipo, que tudo que não é da religião católica é endemonizado. Então, eu nunca pude ir pra rua pegar doce de São Cosme e São Damião. E, tipo, antigamente, eu tinha alguns amigos, colegas, que às vezes me chamavam pra ir recolher doce. E eu nunca pude, até hoje. Hoje em dia eu tenho 15 anos e até hoje eu não pude uma vez comer, não só ir pegar, mas comer doce de São Cosme e São Damião. Eu nunca pude fazer isso simplesmente porque minha família me ensinou que por terem pessoas que normalmente são pessoas de religiões de matrizes africanas que dão esses doces na rua. E simplesmente por serem pessoas de matrizes africanas, automaticamente vai ter droga, vai ter ritual de demônio. Vai ter alguma coisa que vai fazer você passar mal na cabeça dos outros. Sendo que eu acho engraçado que a gente faz voltar no assunto de que não é religião e sim pessoas. Porque muitas vezes eu já fui na igreja e já ouvi pessoas rezando pra tal pessoa ficar doente, pra tal pessoa morrer.
Já teve pessoas do meu lado, ajoelhadas, rezando, que rezaram para pessoas morrerem. Minha sogra fez isso com meu sogro. Se diz evangélico, mas sempre ora pra ele morrer simplesmente porque ela errou com ele, entende? Então, Literalmente, cara, ela tem problemas com meu sogro e ela fica ferindo ele com essas questões religiosas. Fala que a mãe dele morreu por culpa deles terminarem, que isso foi um castigo de Deus. e você acha que isso é pregar amor? Então, assim, sabe, eu acho que vai muito do seu caráter. Se você acredita em Deus católico, se você acredita em Deus evangélico, ótimo Ou pra também, você. se não acredita... Ou se não acredita, ótimo pra você. Mas deixa a pessoa acreditar e ter fé no que ela crê também, sabe? Você tem fé em algo. Por que a pessoa não pode ter fé também? E se você reparar, até hoje, mesmo sendo crime hoje em dia intolerância religiosa, até hoje acontece muito. E normalmente essas pessoas saem impunes. Essas pessoas religiosas, não vou citar religiões específicas, mas essas pessoas religiosas ou não religiosas que vandalizam terreiros ou lugares assim, igrejas, terreiros, enfim, normalmente são pessoas que saem impunes. Só que é engraçado que, se você reparar, igrejas normalmente, independente de serem evangélicas ou católicas, essas igrejas, elas são sempre bem expostas, são grandes, são expostas, assim, é estampado. Você entra na cidade e você vê a igreja. Agora, por que a maioria dos terreiros é tão escondido? É tão lá pra dentro? Normalmente não é exposto. Dificilmente você vai entrar numa rua e você vai ver um terreiro assim aberto que você consiga identificar que é um terreiro. Cara? Você tem que ter vergonha da sua religião, você não pode expor ela. Porque, vamos dizer, você tem um terreiro aqui no centro de Goiaba. Quantas pessoas que gostariam de ir vestidas com as suas roupas, os seus vestidos brancos e com a identificação da sua religião não sentiriam vergonha ou não seriam xingadas na rua ou olhariam feio pra elas? É porque eu acho engraçado que, se você entra, sei lá, no centro de uma cidade e você vê uma igreja enorme, você não vê problema de pessoas entrando na igreja. Mas agora, se você visse um terreiro e você estivesse, sei lá, passando de noite, de tarde, tivesse acontecendo uma gira ali, provavelmente você olharia torto caso tivesse algo ali discriminatório. Ou às vezes dentro não de é você. nem culpa sua esse tipo de pensamento. É culpa de criação. Não, são culpa de pensamentos coisas, que são assim. tão impostos pela sociedade que às vezes você até se sente mal. Você pensa assim, poxa, será que eles estão fazendo alguma coisa errada? Você já pensa assim, não, que isso, cara, não, tá doido, é a religião deles e tal. Não, pô, que pensamento horrível. São pensamentos Naturalmente intrusivos que liga não ao são mal. culpa sua, entendeu? Então, tipo, assim como você usa o seu crucifixo pendurado no pescoço, a pessoa de Umbanda vai usar suas guias, entendeu? Vai usar os seus cordões chamativos e grandes, mas só que na maioria das vezes eles vão ter vergonha de pegar e usar expondo, entendeu? Uma pessoa que eu admiro... Dificilmente eu vejo na rua pessoas com guia mostrando a guia. Normalmente eles colocam pra dentro. Uma pessoa que eu admiro nessa questão é a irmã da Rafaela. Ela não tem vergonha de andar com as suas guias, pegar e se orgulhar da religião dela. Ela bate no peito e fala, não, eu sou de Umbanda e eu quero que se foda o resto, entendeu? Sim. Ela anda com a guia aqui, às vezes ela vem com alguma roupa característica aqui pra escola, isso é maneiro pra cacete, cara. Sim, isso é realmente bonito. Tipo, poxa, o Brasil é um país tão miscigenado, é um país que historicamente foi colonizado por muitos países, muita gente, muitos povos passaram por aqui. Franceses, portugueses, ingleses. Aí pra chegar agora e a gente ter esses pensamentos retrógrados de um povo só, discriminatório, que basicamente todo mundo desse povo acredita em Deus, católico, e aí por isso a gente tem que ter esses pensamentos? Claro que não. A gente é um país miscigenado em absolutamente tudo. Cultura, religião, etnia, raça, cor, pé... Tudo. A gente sempre foi um país tão rico em cultura para vocês quererem doutrinar o nosso povo, que é um povo miscigenado, um povo culturalmente muito bem aflorado, muito mais evoluído que de outros países, e aí vocês querem colonizar a gente de uma coisa que nem é de vocês. Não é tradição nossa essa coisa de religiosidade firme, essa coisa de martelar e obrigar. Não, você tem que acreditar em Deus. Não é uma coisa nossa. A gente nasceu no Brasil, a gente não nasceu em Portugal, a gente não nasceu na Inglaterra, a gente não nasceu em qualquer outro lugar que obrigatoriamente tenha que acreditar num Deus católico. A gente nasceu no Brasil, que é um país
muito, muito bem culturalmente livre, tá? E temos leis para isso. Não só devemos ser livres por conta da nossa cultura desde sempre, histórica, por conta da empatia, por conta do amor, como devemos respeitar o próximo pelas leis também. Porque, na maioria das vezes, parece que as leis, em certos momentos, não funcionam. Vocês não veem quantas denúncias tem de intolerância religiosa? E mesmo assim, até hoje, terreiros são quebrados. Mesmo assim, até hoje, pessoas de religiões de matriz africanas levam porrada na rua. E o que elas fazem? Elas se retraem, se escondem. E aí? E vocês, tipo, de que causaram a discriminação, ficam livres, riem, acham graça. Só que uma vez eu tava numa roda de pessoas religiosas. Em grande maioria eram pessoas católicas. Obviamente eu não quero generalizar que isso só acontece através de pessoas católicas. Mas nesse caso, nesse dia específico, nessa situação, em grande maioria ali da roda eram pessoas católicas, só tinha uma pessoa evangélica. E chegou uma pessoa da roda, falou assim: ai, eu vi uma macumba na rua, tinha dinheiro lá, não sei o quê. Peguei, quebrei a macumba e peguei o dinheiro. Não vou citar quem foi da sala? Não, nesse caso, nessa situação que eu tô contando, não foi. Foi na segunda. Segunda teve um caso disso, onde uma certa pessoa da sala chegou, a gente tava comentando sobre essa questão de doces. Foi até um colega nosso que simplesmente foi lá na sala, na mais bondade possível, distribuindo os doces, distribuindo pra todo mundo da sala, pro professor. E foi algo que a mãe dele fez com carinho. Ele falou que a mãe dele ficou a semana toda fazendo esses doces pra gente, embalagenzinha, pá. E este colega de turma simplesmente citou, depois que a gente entrou nesse assunto de questão de macumba e pá, ele simplesmente citou que uma vez ele encontrou 3 notas de 10, se não me engano, e ele passou a mão nessas notas, já pegou doce dessas oferendas, já pegou dinheiro diversas vezes, e simplesmente riu enquanto falava disso. Eu acredito que se fosse algo cristão, algo evangélico, ele não faria isso de jeito nenhum, por medo de castigo de Deus. Exatamente. Então, tipo, aí nessa situação que eu tava falando da roda, aí ele chegou e disse que quebrou a oferenda e pegou o dinheiro, né? Oferenda, agradecimento, enfim. E pegou o dinheiro. Aí eu cheguei e falei que isso era desrespeitoso, não só por ser uma oferenda que uma pessoa fez com carinho para um santo da religião dela, mas também por empatia ao próximo, que não tinha necessidade de fazer aquilo. Era desrespeitoso. E aí ele chegou e ficou caçoando, e ele ficou falando que tinha pego dinheiro com muito orgulho. E aí eu cheguei e falei: engraçado, porque você fica falando, chuta que é macumba, fica fazendo esse tipo de coisa, mas se alguém entrasse numa igreja quebrando tudo, chutando tudo, queimando uma bíblia, aí seria desrespeitoso. Aí a pessoa seria presa, aí... Por quê? Cismam que as oferendas seriam pro mal. Cismam isso, sempre veio... Sendo que normalmente são agradecimentos. Sendo que normalmente são agradecimentos. agradecimentos. Longe, tipo, como se fosse afetar você de alguma forma. Olha aqui, passar longe, na verdade, é até, uma bênção que vocês fazem, tá? Se vocês têm medo, se vocês não gostam, acham que é coisa ruim, passa longe. Mas não precisa quebrar, não precisa roubar, não precisa fazer nada disso. Agora, pega... Ai, não, é do mal, vou passar longe. Faz isso, passa longe. E esses comentários de, tipo, pessoas falarem que oferendas são do mal ou qualquer tipo de comentário desrespeitoso seria pela falta de conhecimento sobre qualquer outra diversidade. Por qualquer uma diversidade, ou seja, algo que seja diferente. É a falta de conhecimento e também a falta de interesse, sendo que o diferente não é ruim, é totalmente ao contrário, é muito bom. Você ter conhecimento sobre culturas diferentes. Até porque não é errado ser diferente. Não é errado, é totalmente ao contrário. Isso daí é um pensamento em que as pessoas têm, infelizmente.
E a obrigação dessas pessoas não é, eu aceito, eu acredito nisso. Não, é só respeitar. É o mínimo, não é muita coisa, não é pouca coisa, é o mínimo. É o que deve ser feito. Você não tem que apoiar alguma coisa, você tem que respeitar. É só isso. Exatamente. E de respeito não é, tipo, obrigar você a ir num terreiro, ou obrigar você a ir numa igreja, obrigar você a ir num centro. Não é nada disso. Obrigar você a acreditar passar em e não alguma mandar coisa. nada de ruim. Tipo, você viu, maneiro, tô vendo, tchau. Ir embora, acabou, não fazer nada, não precisa Exatamente. fazer absolutamente nada. Assim como a gente, que é de matriz africana, não faz com outros, outros não precisam fazer com a gente. Ou entre eles também, porque não tem necessidade disso. E foi o que o próprio Dias falou, é de cada religião que tem pessoas boas ou ruins. Assim como na macumba, tem gente boa, também tem gente ruim. Só que se você prega o ruim volta pra você. Se você prega o bom volta pra você e acabou. E é isso aí mesmo. Exatamente. Então, assim, basicamente, o que a gente quer dizer é que que as pessoas precisam respeitar. Só precisa de respeito, o mundo só precisa de respeito. Com respeito vem o amor e a empatia, e tá tudo bem. Respeito, amor, carinho, churrasquinho, pagodinho e doce de costa de Damião, porque é muito bom. É muito bom, você chega na rua, cara, até... Doce de graça. Cara, distribui, cara. Todo mundo distribuindo doce. Pô, é um momento E feliz. a adrenalina e a emoção de que sair correndo atrás do Cara, carro. é um momento feliz que relembra a sua infância. A infância de você pegar e poder correr na rua atrás de um bagulho que você queria. Ou aquelas pessoas que saíram distribuindo brinquedo no Dia das Crianças. Você vai correr. É a mesma coisa, cara. A mesma emoção, a mesma felicidade. Você ia atrás correndo atrás de peru de velha? Não acredito. Eu vou matar o Miguel, tá? Bom dia. Não vai adiantar falar agora não, porque já tá no final do Ainda bem que ele falou não, isso. Eu juro que porque ele falou assim, fica você com corre atrás de criança. Eu achei que ele falou isso também. Aí eu ia falar, tipo, eu não sou católica, essa porra, né? Fala. Pode falar. Anderson, Calma aí, Olha, Pode falar. Não precisa. fugindo um pouco do assunto em relação a isso, eu sou uma pessoa que eu fui criada com os avós. E mente de vô e vó geralmente São bem... fechada. E aí eles são muito religiosos, né? Eles sempre foram católicos. A minha avó ela já seguiu assim um pouquinho da Umbanda, só que foi pra igreja católica também, e meu avô sempre foi. E quando eu fui morar com eles, tipo, me colocaram na catequese sem perguntar se eu queria ou alguma coisa. Tipo, só colocaram porque pregam que Deus é tudo, Que acham que é o melhor. É tudo, e é isso, e eu tinha que ir. E aí me colocaram, só que hoje em dia eu fiz a primeira comunhão, não continuei continuidade. seguindo, não segui. E hoje em dia eu tenho uma mente ampla pra isso, eu acredito em tudo, respeito tudo, acredito na ciência também, acredito em tudo, não desrespeito ninguém, apesar de ficar escutando coisas das pessoas, mas o que eu faço melhor é ficar quieta. Enfim. Isso é respeito, basicamente. Então, assim, só pra finalizar, tem um trecho de um depoimento de uma deputada, eu acho, deputada, senadora, alguma coisa assim, chamada Erika Hilton. Ela chegou e disse numa conferência, ela disse o seguinte trecho, se Deus voltasse hoje, ele não sentaria ao lado dos senhores, ele sentaria ao lado de nós, minorias, que sofremos todo dia com os desrespeito de vocês. Então, poxa, isso é realmente uma frase se refletir, sabe? Porque, às vezes, vocês querem dizer que estão pregando amor numa religião e estão fazendo totalmente o contrário fora da igreja. Então, por que o amor ele só pode ser dentro de pessoas que são iguais a você? O amor ele tem que ser amplo, ele não tem que ser exclusivo para uma pessoa, para certos grupos. O amor de verdade ele é amplo, o respeito, a empatia, ele é amplo, ele tem que ser para todo mundo, independente de ser diferente ou não de você. Porque o diferente sempre vai estar aí, o novo sempre está aí.
E é uma coisa que, apesar de você não querer que aconteça, vai acontecer. Porque o Se tempo todo mundo passa, fosse independente de igual, você querer ou não. se for Pra fazer muita graça. preconceito com quem é diferente, vai ter que fazer com todo mundo, porque todo mundo é diferente de todo mundo. Exatamente, exatamente. Até gêmeos não são Esse iguais. é o pensamento mais radicalista que eu já ouvi. Você não tem ideia. Não, se for pra poder afetar uma minoria, vamos afetar todas também. Não, nessa- mas se for perceber, é isso. Eles fazem com quem é diferente deles, mas todo mundo é diferente de todo mundo. Até quem segue a mesma religião, o mesmo grupo, é diferente de todo mundo. O importante é não ter respeito por ninguém. Tipo, todo mundo tratar todo mundo mal, todo mundo igual. Tá certo? E é isso. Calma. Então, galera, esse é o final. Esse é o nosso último podcast. E Talvez a gente não continue ano que vem, ou talvez continue com o mesmo tema. Mas possa. a gente vai vendo como é que vai ficar. Mas já é o fim da primeira temporada. É. E é isso, gente. É isso, galerinha. Valeu. Falou. Até Valeu. o próximo, se Até o tiver. próximo episódio. Tchau. O próximo é só ano que vem. Tchau. Adeus.